escrever. Novamente, bom dia a todos. Bom dia. Que Jesus, nosso Mestre, esteja conosco hoje e todos os dias da nossa existência. Vamos falar um pouquinho da Revista Espírita. A Revista Espírita ainda tão esquecida, né, por todos nós ainda, e que necessita ser resgatada. Necessita que cada um de nós pegue esse hábito de folhear essa revista, ler, colher subsídios, porque é fascinante o conteúdo dela. Querer falar sobre o conteúdo da revista? Está lá, 2, 4, 6, 8 volumes. Ainda faltam 4. Querer falar do conteúdo é difícil, né? Porque é tanta coisa. Então vamos falar um pouquinho do que é a revista. Como a revista surgiu, o objetivo dela e, logicamente, incentivar para que todos nós, incluindo a mim mesmo, peguemos um hábito cada vez maior no sentido de folhear essa revista, de buscar as informações que ela traz. Para entendermos, a Revista Espírita busca, em junho de 1857, 2 meses após o lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, um jornal da França, de Paris, Courrier de Paris, publicou um artigo no qual já vislumbrava o editor, que era o senhor Duchalat, já vislumbrava a estrada de luz que se abria em razão desse livro no coração da humanidade. Ele já conseguia vislumbrar, ele já antecipava. É algo novo. É o coração da humanidade sendo preparado para suportar dificuldades, para viver de uma forma mais feliz. E vamos tirar algumas partes desse artigo, desse jornal. E esse senhor Duchalat, ele não era seguidor de Kardec, não. Né? Ele diz assim: o Livro dos Espíritos é página nova no próprio grande livro do infinito, e estamos persuadidos uma marca será posta nessa página. Isso ele falou 2 meses após o lançamento do Livro dos Espíritos. A todos os deserdados da terra, a todos quantos marcham e que nas suas quedas regam com lágrimas o pó das estradas, diremos: lede o Livro dos Espíritos, ele vos tornará mais fortes. Se ele falou isso aos deserdados, ele fala também aos felizes. Também aos felizes, que pelos caminhos só encontram aclamações e o sorriso da fortuna, diremos: estudai o Livro dos Espíritos, e ele vos tornará melhores. 2 meses após o lançamento do Livro dos Espíritos. E não ficou nisso. Ele ainda no artigo pregava isso: o senhor é homem de estudo e tem aquela boa fé que apenas necessita instruir-se. Então leia o livro primeiro, que fala sobre a doutrina espírita. É dos que se ocupam apenas consigo mesmo, são orgulhosos, só pensam em si, e nada enxergam além dos próprios interesses. Leia as leis morais. Todos os que têm pensamentos nobres e coração, leiam o livro da primeira à última página. E olha o finalzinho: aos que se encontrarem, ou aos que encontrarem matéria para zombaria, o nosso lamento. Ou seja, ele entendeu o que era o Livro dos Espíritos. Ele já conseguia vislumbrar a grandeza desse livro. E isso toca o coração de Kardec. Puxa vida, se eu só lancei um livro com 500 e algumas poucas perguntas, já repercutiu dessa forma? Que passos eu devo tomar para o futuro? O que eu devo fazer? E aí nós vamos parar para entendermos as conclusões que ele chegou. Nós falamos que na primeira revelação, daí a grande importância de termos voltado a essas revelações. A primeira grande revelação foi dada a Moisés. A segunda grande revelação foi o próprio Jesus, vindo como mensageiro de Deus. E a terceira grande revelação pertence a quem? É obra de Kardec? É obra do Chico? Não. É obra de todos. É obra dos Espíritos. Então não existe uma figura só. Não existe o dono dessa revelação. Não existe o principal. Todos são importantes nessa revelação. Daí a preocupação de Kardec ao lançar um livro que não era dele, ou seja, veio através da espiritualidade,
ele querer, de alguma forma, envolver, porque todos nós estamos envolvidos nessa revelação. Cada um de nós é parte integrante, decisiva dessa revelação. Nós somos espíritos. Então, a doutrina dos espíritos pede a participação de todos. Todos nós estamos construindo essa doutrina. A conclusão que ele chega é, com o livro dos espíritos, a tarefa estava apenas iniciada. Só iniciada. Ele havia lançado um livro, um pequeno livro com 500 perguntas. Tinha que ser feito muito mais. Era preciso constituir uma tribuna livre com a participação da sociedade. Ou seja, vamos todos construir a doutrina. Naquela época, se tivesse a internet, seria muito mais fácil, né? Colocar um site, né? Vamos lá discutir, manda sugestão, manda e-mail. Mas não tinha. Ele tinha que fazer algo. Ele tinha que jogar isso no colo da humanidade para a humanidade discutir. Sondar. Ele precisava, chegou à conclusão que precisava sondar a reação dos homens com relação aos temas que seriam colocados em discussão nessa grande tribuna livre. Como que os homens reagiriam com aquilo? O que eles trariam? O que eles levariam? Era preciso também receber a impressão dos espíritos a respeito dos variados temas que receberiam. Ainda que hipotéticos ou mal compreendidos, não importa. A ideia dele era levantar a bola, para que a gente saísse chutando, né? Levanta a bola e vamos discutir. Vamos trazer opiniões, vamos trazer fatos, discutindo aquilo tudo, os médios. E ele foi formando essas receitas maravilhosas que acabam desembocando em novos livros que viriam em seguida. Há um relato muito interessante. Quando ele se preparava para fazer algo novo, ou seja, 5 meses depois do lançamento do Livro dos Espíritos, ele, na casa de Hermance Tufo, ele tem uma conversa com a espiritualidade e fala a respeito dessa preocupação. Puxa, eu quero fazer um jornal espírita, que já havia na América vários, mas não com a seriedade dele, né? Com a seriedade que seria impressa por Kardec. Então, ele pergunta aos espíritos, através de Hermance: tenho a intenção de publicar um jornal espírita. Pensais que chegarei a fazer e me aconselhais? A pessoa a qual me dirigi, Sr. Tiedemann, Sr. Tiedemann era um capitalista, que poderia financiar a obra, né? Dar o dinheiro. Parece-me decidido a dar o seu concurso pecuniário. O espírito responde: sim, isso conseguirás com a perseverança. A ideia é boa, é preciso amadurecê-la antes. Temo que outros me antecedam, disse Kardec. É necessário apressar-se. Olha aqui que interessante. Ele fala apressar-se. E fala na linha de cima, amadurecer. Parece meio contraditório. Amadureça e apresse. Nós, na nossa vida, às vezes paramos muito para amadurecer e não nos apressamos a colocar em prática. O amadurecer não significa ficar esperando vida, ficar esperando anos. Ele quis amadurecer e debruçou-se em cima do assunto e decidiu em cima do assunto. Então a espiritualidade sabia da seriedade de Kardec e disse: amadureça, mas apresse-se. Ou seja, não deixe isso rolar como a gente ainda costuma fazer, né? É necessário apressar-se. E Kardec pergunta: é o meu desejo, mas o tempo me falta. Tenho 2 empregos que me são necessários, vós o sabeis. Gostaria de poder a isso renunciar, a fim de consagrar-me inteiramente à coisa, sem preocupações estranhas. E o Espírito disse: não é preciso nada abandonar no momento. Sempre se acha tempo para tudo. Movimenta-te e conseguirás. E aí Kardec pergunta: devo agir sem o concurso do Sr. Tiedemann, que é o que daria dinheiro? Agir com o seu, com ou sem seu concurso. Não te inquietes com ele. Podes por isso passar. Faz o que você achar melhor. Tinha a intenção de fazer um primeiro número, é outra pergunta de Kardec. Um primeiro número de experiência, a fim de colocar o jornal e fixar-lhe data, salvo continuar mais tarde, se for o caso. Que pensais disso? Kardec pensava em colocar a revista e deixar a revista
pelo menos marcado, olha, em tal data surgiu a primeira revista, só para marcar posição. E o Espírito diz, a ideia é boa, mas o primeiro número não bastará. No entanto, é útil, mesmo necessário, naquilo que abrirá o caminho ao resto. Nisso será preciso levar muito cuidado, de maneira a lançar as bases de um sucesso durável. Se for defeituoso, mais valeria nada, porque a primeira impressão pode decidir seu futuro. Se ele lançasse algo que não fosse bom, uma revista que não fosse boa, ele poderia queimar o filme, né, como se diz hoje. É necessário se ligar, começando, sobretudo, a satisfazer a curiosidade. Deve encerrar, ao mesmo tempo, o sério e o agradável. O sério que ligará os homens de ciência, e o agradável que divertirá o vulgo. Era necessário também chamar a atenção em cima daquilo que não era tão profundo, né? Essa parte é essencial, mas a outra é a mais importante, porque sem ela o jornal não teria fundamento sólido. Em uma palavra, é preciso evitar a monotonia pela variedade, reunir a instrução sólida ao interesse. E isso será para todos os trabalhos posteriores um poderoso auxiliar. Então o Espírito orientou como que você deve lançar essa revista. E aí Kardec depois coloca uma nota. Apressei-me em redigir o primeiro número e filo aparecer em janeiro de 1858, dia 1 de janeiro de 58. Ou seja, o Livro dos Espíritos contava com 9 meses de vida. Nem 9, 8 meses e meio. Né? Prematuro. Hã? Prematuro. Praticamente. Não, passou. Não, passou, né? Todo. É verdade. Filo, pois, não tinha um único assinante e nenhum sócio capitalista. Ou seja, ele não contou com a colaboração do Tigre. Deixou de lado, que era o capitalista. Filo, pois, inteiramente aos meus riscos e perigos. E não ocorreu de me arrepender disso, porque o sucesso excedeu a minha expectativa. A partir de 1 de janeiro, os números se sucederam sem interrupção. E como o Espírito previra, esse jornal se me tornou um poderoso auxiliar. Reconheci mais tarde que estava feliz por não ter um sócio capitalista, porque estava mais livre, ao passo que um estranho teria podido querer me impor suas ideias e sua vontade, e entravar a minha caminhada. Só não tinha que dar contas a ninguém, por pesada que fosse a minha tarefa como trabalho. Não tendo sócio capitalista, ele não ficou engessado. Com o sócio capitalista, olha, eu vou escrever isso aqui vai dar confusão ali. Não faça. Olha, isso aqui vai ferir o interesse de fulano. Não faça. Sem a presença de um capitalista, ou seja, Kardec levou sozinho, a revista durante quase 12 anos. Sozinho, sem ninguém para atrapalhar nessa revista. Revista Espírita. Lançada em 1 de janeiro de 58, 8 meses e 12 dias após o Livro dos Espíritos. Editada por Kardec até seu desencargo, 31 de março de 69. A edição de abril de 69 já estava pronta quando ele desencarnou. Após seu desencarne, ela foi editada por Amélie Gabrielle Boudet, que era a esposa dele, né, viúva dele, portanto, e em seguida por Pierre Gaetano de Marie. Aconteceram algumas poucas interrupções, né, na revista Espírita. Só para lembrar, o slogan que ele coloca na revista Espírita, para nos chamar a atenção, é: todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Então, grandes efeitos inteligentes significa que a causa daquele efeito, ou seja, o que provocou, tem uma grandeza, né? E aí nós vamos compreender a grandeza daqueles que nos trouxeram a doutrina espírita pelo efeito que ela teve, né? A causa é maravilhosa. Duvidamos que a doutrina espírita seja a terceira grande revelação de Deus? Impossível duvidar. O próprio mestre já deixou para nós. Como que se conhece a árvore? Olhando os frutos. Quando se olha os frutos, ele diz, ó,